Olá a todos, meu nome é Jader. Como foi solicitado pela professora Joyce da disciplina de Direito Administrativo, vamos dar início ao trabalho que vai falar sobre o contrato administrativo. O nosso grupo é composto pela Elaine, Fernando Paiva, Jader, Jefferson, Jessiane, Tatiana e Ian. Bom, quando a gente fala sobre contratos da administração, é um gênero, e nele é composto pelo contrato privado e contrato administrativo. O contrato privado é aquele que um particular faz com outro, como fosse a compra e venda de uma casa, né? E quanto que a administração pública ela celebra esse contrato? Quando ela vai no banco atrás do empréstimo, ela vai celebrar. E nesse caso o banco vai tratar a administração pública como se fosse um particular, de igual para igual. Então ela vai ficar na linha horizontal, certo? Outro caso é quando a administração pública vai atrás de alugar um imóvel. Então ela vai ser regida pela lei de locação. E nesse mesmo caso elas vão ficar igual a igual com o particular, o contrato. E já no contrato administrativo, é quando a administração pública utiliza a lei 14.133 de 2021. Nesse caso aí, a administração pública vai pegar todo o corpo da lei, vai formar o contrato e vai requerer aos seus contratados lá, no caso, que faça daquela maneira, né? Então, esses contratos, eles são formais. E sempre ele é estabelecido em lei, o passo a passo. Na própria lei, dessa lei 14.133 de 2021, é estabelecido o passo a passo desse contrato, né? E os contratos, todo o corpo desse contrato, ele é visto nos parágrafos do artigo 89. Então, nele tem que vir escrito o nome das partes e seus representantes, a finalidade do contrato, o ato que autorizou a lavratura do contrato, o número do processo da licitação ou da contratação direta, o sujeito dos contratantes e as normas da lei, conforme as cláusulas contratuais, certo? E outra coisa que sempre tem que lembrar que todo contrato tem que definir os direitos, as obrigações, as responsabilidades das partes, sempre de acordo nos termos do edital, sempre assim. E sempre lembrar que o contrato, eles são em regra escrito. Tem exceções? Tem. Então, se não for escrito, a maioria das vezes é nulo. A única exceção é quando for de compras de pequenos valor e de pronto pagamento. E essas compras não podem ultrapassar 10 mil reais. Aí pode ser, não precisa ser escrito, né? E nesse caso, eles estão públicos. O que é público? Todas as vezes que a administração pública fizer um contrato, ela tem que publicar. Publicar onde para valer? Tem que publicar no site. Então, no site Portal Nacional de Contratações Públicas, CNPC. Então, quando publica, se for através de licitação, a administração pública tem 20 dias úteis para publicar a contratação, licitação. Se for através de compra direta, ela vai ter 10 dias úteis. 10 dias úteis para fazer a publicação. Se for caso de contrato urgência e emergência, ela não tem esses dias. O contrato é válido a partir da sua assinatura. No entanto, posteriormente vai ser preciso publicar. Agora eu vou passar o vídeo para o próximo integrante. Meu nome é Elaine e eu vou falar um pouco sobre contratos e alocação de risco. A garantia do contrato administrativo, ela fica a critério da administração pública. Agora, a escolha pelo qual a garantia é aplicada fica a critério do contratado, ou seja, a administração pública, ela decide se vai colocar ou não a exigência de uma garantia. E uma vez que colocada essa garantia, as modalidades são escolhidas pelo contratado. Quais são as modalidades? A primeira é a caução em dinheiro, que é o fato de depositar um percentual do valor da obra do governo na conta do governo, né, para garantir que ele irá cumprir o que foi demandado pelo contratante. A segunda é a caução em títulos de dívida pública, que é quando a empresa paga um valor em dinheiro referente a 5% do valor total do certame, ou então ela adquire um título de dívida pública com esse valor, e essa é uma das modalidades mais caras para a empresa. A terceira é o seguro garantia, que é a modalidade mais vantajosa, né? Pois em comparação às outras ela é muito mais rápida, mais econômica e mais barata. Esse processo ele é feito todo online.
sendo a apólice pode ser emitida em apenas algumas horas, ao invés de alguns dias ou algumas semanas, como as outras, né? E a quarta é a finança bancária, que é um contrato por meio do qual o banco irá exercer o papel do fiador da obra, ou seja, ele vai assumir a responsabilidade total em caso do não cumprimento do contrato, né? E dessas quatro, elas todas ficam à escolha do contratado, mas a colocação ou não de uma dessas garantias fica a critério da administração. Agora eu vou falar sobre a alocação de risco, né? Que é quando o contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis a prever a matriz de alocação de risco, alocando-os entre contratante e contratado, mediante a indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou até mesmo daqueles a serem compartilhados. A alocação de risco que trata o caput desse artigo, ele considera incompatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes do contrato, a natureza do risco, os beneficiários das prestações a que se vincula a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-los, os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado. A alocação dos riscos contratuais, ela será quantificada para fins de projeção das reflexões de seus custos, né? E no valor estimado da contratação. Todo contrato, ele tem risco durante a sua execução, né? E alguns desses riscos, entretanto, são passíveis de previsão. Portanto, o contrato poderá definir os riscos previstos e presumíveis. Além disso, a matriz de alocação de risco, ela poderá definir quem será os responsáveis pelos encargos de cada risco que se consumar ali, né? E definindo o que ficará a cargo da administração e o que ficará a cargo do contratado. Então, assim, nem todo risco ele exigirá a revisão do contrato. Por exemplo, a matriz de alocação de risco, ela poderá definir que o contratado será encarregado do ressarcimento de moradores daquela região, né? Caso essas perfurações causem impacto nas residências, que são mais próximas ali, né? Mesmo que todo cuidado seja observado. Então, nessa situação, o próprio contrato terá definido este risco como encargo do contratado. Se o dano se confirmar, será dele toda a responsabilidade. Logo, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro quando são atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de risco. Então, os cuidados sejam observados nessa situação, o próprio contrato terá definido esse risco como encargo do contratado, né? E se o dano se confirmar, será dele toda a responsabilidade. Então, logo considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro, que é quando são atendidas as condições do contratado e da matriz de alocação de risco. Então, excepcionalmente nessa regra, as alterações unilaterais, o aumento ou a redução por legislação surveniente dos atributos diretamente, são pagos pelo contratado, em decorrência do contrato. Então, é um breve resumo e termino por aqui. Olá, meu nome é Tatiana. Eu vou apresentar sobre as prerrogativas administrativas. O regime jurídico administrativo, ele se resume em dois aspectos. A prerrogativa, que representa alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas, e do outro se encontra as sujeições, que são restrição de liberdade para a administração pública. As prerrogativas ou privilégios são regras desconhecidas no direito privado, que colocam a administração em condição de superioridade nas relações com o particular. Então, são faculdades especiais que o setor público dispõe, como, por exemplo, o poder de requisitar bens e serviços, né, e de ocupar imóveis
alheio temporariamente. Também de aplicar sanções administrativas e de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Por outro lado, as sujeições ou restrições retiram ou diminuem a liberdade da administração quando comparada com particular, sob pena de nulidade do ato administrativo ou até mesmo da responsabilidade da autoridade que o editou. Na parte do vídeo agora eu vou falar sobre a duração dos contratos. O contrato administrativo também não podemos deixar de chamá-lo de contratos da administração. Isso quer dizer que é uma expressão ampla da totalidade dos contratos celebrado pela administração pública. Isso acontece porque adotamos o critério subjetivo, ou seja, a administração pública. Isso acontece porque se estivermos falando sobre o contrato regido por direito privado, aplicaremos cláusulas exorbitantes necessárias, que está lá no artigo 54 e o artigo 55. Então, o que seriam os contratos administrativos? São acordos de vontades entre a administração pública e uma pessoa, ou seja, ela pessoa jurídica ou pessoa física, pública ou privada, para qualquer concretização de um interesse público, conforme o regime de direito público. Também temos que frisar os contratos aqui analisados, que são aqueles na Lei de 8.666, que institui normas para licitações e contrato da administração pública. Expondo isso, passemos então a essa característica desses contratos como formalidade, no artigo 60, o consensual, e o de adesão, e o personalíssimo, e existência de cláusula exorbitante, lá na Lei 56. Agora eu vou falar sobre os valores da garantia. Os valores da garantia serão, como regra, 5% do valor do contrato, a critério da autoridade, e como a exceção de 10% do valor do contrato, a critério também da autoridade para as obras. Serviço fornecido de grande vulto envolvendo alta complexibilidade técnica e risco financeiro considerável demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente. O artigo 52, inciso 2. Mas qual será a duração dos contratos administrativos? Aí você se pergunta. Será de 12 meses no máximo, tendo como base a vigência do critério orçamentário, proibindo a indeterminação do prazo existencial do contrato. Se necessário prorrogá-lo, deve ser justificado na forma escrita com prévia autorização da autoridade competente para sua celebração. O prazo de execução pode ser diferente de forma parcelada, tendo como base o acordo entre as partes. Isso está lá na Lei 8.663/93, artigo 57, o inciso 1. Entanto, o recorde que o início do texto que eu falei, sobre os contratos, eles têm a base na Lei 8.666. 8.666. Não, vou falar sobre a execução de contratos. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, e cada parte corresponderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. É proibido a administração retardar imotivadamente a execução da obra ou do serviço, ou de suas parcelas, inclusive a hipótese da posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou do novo titular no órgão ou entidade do contratante. Em caso de impedimento, a ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. Nas contratações de obra, verificada a ocorrência do disposto do parágrafo 5º deste artigo por mais de um mês, a administração deverá divulgar um sítio eletrônico oficial e em placa a ser fixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos. Aviso público de obra paralisada com o motivo responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato, da data prevista para o reinício da execução.
Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos prevista pela lei para a pessoa com deficiência, a reabilitada Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em outras normas específicas. Falar um pouco agora sobre alterações do contrato e dos preços. No artigo 124, os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas no seguinte caso: unilateral pela administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos, quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei, e por acordo entre partes também, quando conveniente a substituição da garantia da execução, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originatórios, e quando necessária a modificação de forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes mantida no valor inicial, atualizada e vedada antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro, fixada sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução da obra ou do serviço. E para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do princípio ou em decorrência dos fatos imprevisíveis de consequências incalculáveis que inviabilizam a execução do contrato tal como pactuado, respeitada em qualquer caso a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. Se forem decorrentes de falhas de projetos, alterações do contrato de obra de serviço de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e a adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. Será aplicado o disposto na linha D do inciso 2º do caput deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental por circunstâncias alheias do contrato. Ok? Obrigado. Olá, sou o Jefferson. Vou falar um pouco sobre vantagens e desvantagens do pregão, né? Bom, com o tema, o pregão tem suas vantagens, especificamente a celeridade do processo, né? A celeridade do processo o processo seguinte e ser mais rápido. Essa celeridade é possível, por exemplo, pela versão das fases, pelo menos pelo menor prazo recusal, pelo menor prazo publicação também, sendo que a forma eletrônica do pregão pode ainda ter mais vantagens, né? Tanto para a administração como para os fornecedores. Então, sendo mais rápido por algum lado, pelo outro lado também sendo menos rápido. Então, para alguns o pregão, as vantagens são ser mais rápido na aceleração dos processos. Olá, vou falar sobre os pagamentos. Artigo 141, que diz assim: no dever de pagamento pela administração será observada a ordem cronológica para cada fonte diferente de recurso, subdividida nas seguintes categorias de contrato. Primeiro, fornecimento de bens. Segundo, locações. Terceiro, prestação de serviço. Quarto, realizações de obra. Ou seja, exemplificando esse artigo 141, por exemplo, uma empresa que faz a entrega de uma obra de pavimento de rodovia. A empresa emitiu uma nota fiscal sobre pavimento de 15 km, mas as medições indicam
que a entrega é de 14,5 km. A empresa impugnou a medição realizada pelos responsáveis pelo recebimento. Nesse caso, a administração deverá efetuar o pagamento da parte incontroversa, aquela que não há dúvida que foi executado, no caso dos outros 0,5 km. Ao invés de segurar o pagamento de todo, a administração aquilo que já está certo enquanto apurar o restante. No caso, eles terá que efetuar, né, o pagamento da introversa, do 0,5 km, essa forma de pagamento. Sobre pagamento antecipado, em regra ele não pode, mas há exceções. Por exemplo, se propiciar sensível economia de recurso ou se representar condições indispensáveis para a obtenção do bem ou para a prestação de serviço. Irei falar também sobre a... Boa noite, eu vou falar dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Artigo 151. Nas contratações regidas por lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notalmente a conciliação, a mediação, o Comitê de Resolução de Disputa e Arbitragem. Será aplicado o disposto no artigo das controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações. Artigo 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. Artigo 153. Os contratos poderão ser editados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Artigo 154. O processo de escolha dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputa observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Boa noite. Aqui nós terminamos o trabalho e agradeço a todos.